Alunos e amigos da Fateluz, sejam vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando a disciplina A História do Cristianismo e estamos abordando os principais fatos que aconteceram ao longo da história. Nós vamos falar hoje sobre as igrejas verdadeiras nos séculos 4 e 5. Lembra que na última aula falamos que no século 4 e no século 5 foi marcado pela união da igreja com o Estado através do imperador Constantino. Juntamente com esta união, surgiram-se muitas heresias que foram perpetuadas como doutrinas no seio da igreja. Dentre elas, a instituição do Papa, a veneração a ídolos, culto às imagens, dentre tantas outras coisas que abordaremos nas seitas e heresias. E a pergunta que nós fazemos é: durante esse período do século IV e V, com a união da igreja juntamente com o Estado, permaneceram algumas igrejas fiéis e verdadeiras? Existiram igrejas fiéis e verdadeiras? É claro que sim, e destaca-se, dentre as igrejas fiéis e verdadeiras, a igreja da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha foi evangelizada inicialmente pelo apóstolo Paulo, mas ela se tornou a igreja do baluarte de uma fé verdadeira, legítima do cristianismo. É tanto que, quando o Papa Gregório I enviou Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, para converter os anglicanos a abraçarem a Igreja Católica e a fé cristã, Agostinho se surpreendeu quando lá chegou, encontrando um cristianismo funcionando muito bem, deixando ele surpreso pela autenticidade da fé cristã, pela posição de uma igreja saudável e verdadeira na Grã-Bretanha. Quem foi o responsável pela plantação dessas igrejas, pelo cuidado dessas igrejas e por uma fé sólida na Grã-Bretanha? O personagem principal foi o jovem pregador Patrick, conhecido como Patrício. Patrick, que primeiramente foi para a Irlanda, levado como escravo, foi vendido como escravo na Irlanda. 6 anos depois ele consegue escapar e posteriormente ele regressa à Grã-Bretanha como missionário. Lá ele fez um excelente trabalho, batizando por imersão cerca de 2.000 novos crentes. As igrejas plantadas por ele chegaram ao total aproximadamente de 365 igrejas, as quais ele ajudou a eleger os seus próprios pastores. E essas igrejas foram conhecidas pela forma de celebrar a ceia do Senhor, como as igrejas congregacionais celebram nos dias atuais. Quando eu falo de igreja congregacional, para a caráter de entendimento e conhecimento, no Brasil, as principais igrejas congregacionais são as igrejas centenárias, dentre elas as igrejas batistas, presbiteriana e as Assembleia de Deus. São as igrejas conhecidas como congregacionais. Então esse jovem missionário pregador Patrício foi responsável por pregar um evangelho genuíno, uma fé verdadeira, legítima, imitando a igreja primitiva do seu primeiro século, quando os apóstolos prezavam pela simplicidade do evangelho e não pela ostentação de riquezas, como começou a ficar conhecido a igreja cristã no século IV, no século V e nos períodos a seguir que abordaremos nas próximas aulas. Os padres católicos só chegaram na Grã-Bretanha após 136 anos da morte de Patrício.
E ainda assim os ingleses resistiram ao catolicismo. Somente em 664, após o sínodo de Whitby, que eles foram forçados a recebê-lo. Outrora mantiveram-se firme na fé que foi uma vez lhe comunicada, pregada, e durante muito tempo perseveraram nessa fé de uma forma incorrupta, até o tempo do imperador Dioclésio. Então, a Igreja da Grã-Bretanha, durante o século IV e V, foi uma igreja fiel e verdadeira. Na próxima aula nós vamos falar ainda de um outro grupo de cristãos e de uma igreja cristã que perseveraram firme, fiéis ao evangelho genuíno e legítimo de Jesus Cristo durante o século IV e o século V. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.